E não é isso que Deus quer de nós. A grande verdade, Deus criou o paraíso, criou o homem, colocou no paraíso para que o homem pudesse desfrutar de tudo que ele fez, de tudo que ele preparou. Os frutos, você percebe que nós temos aí centenas, milhares de frutos de sabores diferentes. Nós temos verduras de vários sabores. Nós temos tanta coisa a ser admirada para o nosso bel prazer. Foi Deus que criou todas essas coisas: flores, árvores, frutos, o alimento do ser humano, as plantas, os animais. Há tanta diversidade. Animais que é para a gente cuidar, para a gente ser cuidado por eles também. Os cachorros cuidam da casa, as aves do céu, as aves todas para nos servir de alimento. Deus é maravilhoso, Deus é formoso. Nós podemos dizer que Deus é formoso, porque Ele formou tudo isso. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai Santo, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, eu entro em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai, quero te agradecer por mais um dia, Senhor, que me é concedido, Pai. Quero agradecer, Senhor, pela vida do Fábio, Senhor, do James, pela vida, Senhor, da dona Lucinha, pela vida da Tamires, da Ruth, da Marineide, do meu amigo Jurandir, de todos aqueles, Pai, do Lucas, que participa cotidianamente conosco nesse devocional, Senhor. Oh, Deus, dai-nos força, Senhor, para permanecer firme na tua presença, para buscarmos cada vez mais a tua face, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a atravessar as adversidades, os improvisos, Senhor, que são colocados, para que possamos, Senhor, continuar nessa pegada, Pai. Orienta-nos, ó Pai, através da tua palavra. Nos ensina, Senhor, como devemos proceder para seguirmos firmes, atravessar, Pai, o deserto desta vida, Senhor, recebendo o maná do Senhor, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque o Senhor é um Deus proveniente, provedor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Em Lucas capítulo 20 e 27. Chegando-se alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de algum falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu, sem filhos. E o segundo, e o terceiro também, e tomaram igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, e qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher, a tiveram. E respondendo Jesus, disse-lhes:
Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem, se, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés, junto da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas, disseram: Mestre, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Amém? Palavra de Deus, o próprio Filho de Deus nos explica, nos orienta e tira qualquer dúvida a respeito da ressurreição. Como eu costumo dizer, a partir do momento em que nós o aceitamos como nosso único Salvador, nós nascemos para a vida eterna. Vida essa que iremos morar com Ele no lugar que Ele já tem preparado para nós. E a gente não pode ter dúvida. Mas aqui, esses saduceus quiseram tirar essa dúvida dele, né? Quiseram saber, né? Queriam saber a respeito do futuro, né? Da ressurreição. E perguntaram a Jesus, e contaram a respeito disso, né? Que é uma coisa até interessante, porque esses homens desta época aqui, no caso desse daqui que falavam de Jacó, que eu fico imaginando, né? Porque Jacó, na verdade, ele teve 4 mulheres. Ele teve 2 esposas e 2 concubinas. Mas eles não entraram nesse detalhe, mas eles falaram a respeito de um só, que teve. Havia uma família que tinha 7 irmãos, né? Morreu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, morreu todos. E por último morreu a mulher. Eles queriam saber, na ressurreição, de quem seria essa mulher. E Deus deixou bem claro que na ressurreição não vai haver casamento, não vai se dar em casamento, não vai ter mulher, serão todos como anjos, não haverá sexo, né? É, mas eu quero dizer uma coisa, Fábio, e James, que agora está junto conosco. Deus te abençoe, meu filho.
Amém. Nosso Deus, Vocês também, viu? Bom dia. Deus nosso abençoe. Deus, o Criador de todas as coisas, nós temos que ver e analisar que Deus, Ele é um Deus poderoso. E tudo o que Ele fez aqui na Terra, Ele fez de uma forma extraordinária para agradar a sua criatura, para dar conforto à sua criatura, para dar estabilidade à sua criatura, para dar prazer à sua criatura. Mas o homem, na sua desobediência, influenciado por Satanás e seus anjos, vivem à deriva, fazendo o que bem entendem, o que eles acham que podem fazer, e acabam se enveredando. E não é isso que Deus quer de nós. A grande verdade, Deus criou o paraíso, criou o homem, colocou no paraíso para que o homem pudesse desfrutar de tudo que ele fez, de tudo que ele preparou. Os frutos, você percebe que nós temos aí centenas, milhares de frutos de sabores diferentes. Nós temos verduras de vários sabores. Nós temos tanta coisa a ser admirada para o nosso bel prazer. Foi Deus que criou todas essas coisas: flores, árvores, frutos, o alimento do ser humano, as plantas, os animais. Há tanta diversidade. Animais que é para a gente cuidar, para a gente ser cuidado por eles também. Os cachorros cuidam da casa, as aves do céu, as aves todas para nos servir de alimento. Deus é maravilhoso, Deus é formoso. Nós podemos dizer que Deus é formoso, porque Ele formou tudo isso. Deus é um Deus formoso. Mas eu quero ler aqui, e depois vocês vão ler também, Provérbios, capítulo 5, 13, 3 e 11, está escrito assim, ó. Eu não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da tua repreensão. A incapacidade, amados, do homem de se libertar do que é prejudicial, para ele nos faz pensar. Muitas pessoas sentem prazer naquilo que os destrói. Fumo, o álcool, drogas, excessos de todos os tipos. Seus efeitos e os riscos à saúde envolvidos são bem conhecidos. Mas não se consegue abandonar o que originalmente era apenas um prazer e logo se tornou um vício. Muitas vezes, qualquer conselho não tem efeito sobre o comportamento e os resultados são desastrosos os resultados. O que se aplica no âmbito físico também se aplica ao plano espiritual. Ao fazer o mal, não apenas cometemos o mal, mas também nos destruímos a nós mesmos.
As inclinações obstinadas da nossa natureza, junto com a nossa incapacidade de nos libertar delas, são evidenciadas pela palavra de Deus. O profeta Jeremias disse: Não ouviram nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos e desejos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Recusar-se a ouvir a Deus é voltar-se para Ele, para receber a libertação. Aliás, recusar-se a ouvir a Deus é voltar-se para Ele, para receber a libertação que Ele oferece. Leva à morte eterna. Deus nos convida a ouvi-lo e simplesmente aceitar o que Ele nos diz para o presente e para a nossa felicidade eterna. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. Está lá em Lucas 11, 28. Todo aquele que nele crê não será confundido. Está lá em Romanos 10, 11. Vinde a mim e ouve, e a vossa alma viverá. Então nós percebemos, amados, que o ser humano, ele se destrói. Ele auto se destrói. O mundo foi criado de uma forma generosa para o homem. As coisas que no mundo há, Deus criou para o homem viver bem, mas o homem, na sua ignorância, no seu afastamento de Deus, ele põe o pé pelas mãos e se afunda em tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que destrói. Mas, meus amados, aqui nessa parábola, que isso aqui não é uma parábola, isso é uma palavra. Deus esclarece, Deus esclarece, Deus é muito esclarecedor aqui. E respondendo, Jesus disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, presta bem atenção, gente, mas os que forem havidos por dignos, hã, de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem se dar em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés, junto da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vive todos. E respondendo alguns dos escribas, disseram: Mestre, disseste bem. E não ousaram perguntar-lhe mais coisa alguma. Meus irmãos, se alguém quiser falar alguma coisa aí, tá com oportunidade. Quem estava assistindo um filme e falava um pouco dessa parte da ressurreição aqui, né? É um filme interessante, é um filme que a mulher se converteu e o marido era um jornalista e não se conformava que a mulher tinha se convertido. E, e aí
Ele começou a fazer uma investigação para provar que, né, que o cristianismo, que Jesus Cristo não era verdadeiro. Ele só acreditava em fatos, né? Era um ateu, né? E aí não precisa nem falar qual é o resultado dessa investigação, né? Qual é o nome Três do meses filme? depois ele se converteu, né? Qual é o nome do filme? Não vou falar não para não dar spoiler para quem vai assistir, velho. Depois Mas eu se te você não passo. falar o nome do filme, como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai Eu também, assistir? eu também não lembro o nome do filme, então. Nossa, Mas aí é a parte sacanagem. interessante do filme é que o jornalista começou a entrevistar vários personagens, né? E um dos personagens que ele entrevistou era uma psicanalista, um psicólogo super renomado aqui nos Estados Unidos. E aí ele questionava justamente sobre essas 500 testemunhas que tem de que Jesus ressuscitou, né? E aí ele dizia: será que essas pessoas não, sei lá, não ficaram alucinadas, tiveram uma visão? E aí a terapeuta, psicanalista, psiquiatra, virou para ele, era uma mulher, né? Virou para ele e falou: bom, isso acontece, mas acontece individualmente. Às vezes a pessoa pode entrar em alucinação, pode, né, ver aquilo que ela tanto deseja, mas ela, né, não. Mas isso fazer em grupo, ainda mais 500 pessoas, isso não é possível. É tão impossível que se fosse isso mesmo, seria outro milagre, né? E o milagre de Jesus ter ressuscitado é mais possível ainda do que esses 500 pessoas terem alucinado ao mesmo tempo e terem visto Jesus. Então, assim, né? Assim, seria mais impossível ainda, né? 500 pessoas ter alucinado junto do que Jesus ter ressuscitado. Então, eu fico com a de Jesus ter ressuscitado, né? É, e uma outra questão também era uma outra. Esse filme é dos anos 70, tá? O filme foi feito agora, mas é uma história real dos anos 70. Naquela época, não sei se ainda existe alguma coisa, sobre uma teoria de que talvez Jesus tivesse sobrevivido à crucificação e as pessoas tivessem visto ele vivo, mas como homem, né? E tivessem se enganado, né? Que fosse ele ressuscitado. E aí ele foi questionar um médico, um doutor super renomado naquela época, né? E o médico falou para ele: isso é uma tolice, né? Porque essa teoria, ela é. Ele até falou um nome bem forte, assim, é uma estupidez, né? Porque ninguém sobreviveria a tudo ao que os romanos faziam na época, né? E aí ele foi explicando, né? As armas, né, os instrumentos que eram usados tanto ali nas chibatadas como na própria crucificação, né? E aí, né, o jornalista continuou, né? Falar, mas eu não vim aqui ouvir isso, eu vim ouvir. Você não está me falando o que eu queria ouvir, né? Ele falou, e pelo que eu estou vendo, você é imparcial, né? Você deve ser cristão. Aí o médico virou e falou, pera um pouquinho. Foi lá e abriu uma gaveta lá e tirou uma revista. Falou, realmente, eu sou parcial. E eu acho que você tem que ter uma fonte imparcial. E aí ele mostrou aquela é uma revista super famosa de journal de medicina, de pesquisa de medicina, e aí tinha uma parte lá alguém tinha feito uma matéria de que realmente era impossível Jesus ter sobrevivido, né? Tudo que ele passou ali, né? E aí o jornalista ficou, né? Até que no final depois ele se converteu, né? Enfim, mostrando aqui justamente sobre a questão da ressurreição, né? E foi interessante porque são as perguntas que os novos, né? Digo, né? São os novos crentes, né? Se fazem, né, no início da caminhada, né? São várias perguntas chaves que vão se respondendo. E eu lembro uma hora que o jornalista virou e falou assim: vocês cristãos, vocês são muito espertos. Não tem nada que eu consiga provar que você, que vocês, né? Que não é verdade, né? E
É muito, é realmente a palavra confrontando, né? Trazendo desconforto o tempo todo até que ela entra, né? Quebrando o coração realmente, né? E, e aqui a gente vê, né, essa passagem aqui de quem vai casar com quem, né? Quem fica com a esposa ali, quem fica com a mulher e Ô, tal, ô Fábio, né? só um complemento nessa linha aí. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de assistir aquele Alpha. Tem é como se fosse uma minissérie, chama Alpha. Vou até pegar aqui, tem em português também. E é como são 12, se não me engano, 12 episódios a primeira parte, que é um documentário que vai falando de Jesus. Inclusive, dá o testemunho de várias pessoas que se converteram, e algumas delas têm essa história muito semelhante, de pessoas que eram ateu e eles tinham como propósito provar que Jesus era uma farsa, né? E, e é interessante também porque essa série, ela traz a perspectiva de Jesus, do que é a fé, de vários lugares do mundo. Então, parece pessoas do Brasil, parece pessoas é, da Ásia, da Europa, sabe, do mundo inteiro, assim, sobre perspectivas diferentes e falando. Cara, se aprende muito sobre Jesus, assim, é maravilhoso. Então, chama Alfa. Eu vou pegar direitinho e passo para vocês aqui. Pode continuar, só para não perder o. Obrigado. Eu só ia comentar aqui sobre essa questão das de quem ia ficar com a viúva, quem não ia ficar com a viúva, né? E a gente vê isso aí uma questão carnal, né? Jesus vem e mostra, né, justamente que isso é uma questão do homem na terra, né? Não é um, isso não existe no mundo espiritual, né? E aí me lembrou daquela passagem lá em 1 Coríntios, que fala aqui, né? Paulo vem falando, né? Exortando aqui sobre o casamento, sobre a mulher solteira, né? Sobre. E aí tem uma parte que ele fala, né? E aos solteiros e viúvos, digo-lhes, aqui em 1 Coríntios capítulo 7 versículo 8. E aos solteiros e viúvos, digo-lhes, seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo, né? Paulo vivia solteiro, né? Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. E ele fala justamente isso, né? Que assim, o casamento é uma forma de fugirmos da tentação, né? De não estarmos em pecado, né? Mas é algo carnal, né? Ele não é espiritual, né? Espiritualmente nós não seremos, é o que Jesus fala, né? Não serão dados em casamento, né? Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus. Maravilhoso, né? Não sei se alguém mais quer comentar esse trecho aí. Tem pra gente, James, a parte final aí, dos 41 em diante. Podia ler do 41 ao 44, deixar do 45 em diante pra gente discutir daqui a pouco. Procurando aqui. 41. 44. De quem o Messias é filho? Então, Jesus lhes perguntou: por que se diz que o Cristo é filho de Davi? Afinal, o próprio Davi escreveu no livro de Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita,
até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Uma vez que Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Se não me engano, aqui também foi. é, eu não sei se foi esse aqui, mas tem uma passagem que os, os líderes, né, religiosos lá, os homens da lei, questionam Jesus, né? E aí Jesus, eles falam sobre, não lembro exatamente como é, mas eu lembro que eles questionam Jesus com essa dúvida aqui, e Jesus fala, então como é que pode, se o próprio Davi chama o seu filho de Senhor, né? Se Essa ele é mesma filho. passagem mesmo, né? Acho que é essa mesma passagem num outro livro, né? E Davi. Então, é sobre isso, só que ela é mais explícita, né? Porque aqui, pelo que eu estou vendo, vai direto para a explicação de Jesus, né? E lá tem esse contexto, não é isso? Se eu não estiver enganado. Um detalhe da minha Bíblia aqui diz que eles tinham a percepção de que Cristo era filho de Davi. Então, Davi, sendo pai, ele era superior a Cristo. Só que Cristo vem e fala: olha, mas por que que Davi chama o filho de Senhor, então, se ele é superior, né? Então, Cristo é o próprio Deus. E não tem como ninguém ser acima de Deus, né? Isso aí. Então, Jesus vem através desse trecho aqui mostrar para eles de que o poder dele, né, era de Deus, não era, né, um poder que estava subordinado a Davi. Então, através dessa passagem, ele vem trazer isso daqui. Eu não sei no outro trecho lá, eu não lembro, eu não lembro de ter algo um pouquinho mais. Eu posso ler aqui, ó. Tem uma explicação aqui na minha Bíblia que eu acho que vai reforçar o que você está explicando aí muito bem. É, o Antigo Testamento havia predito que o Messias seria descendente de Davi. E aí dá para ver isso lá em 32, 33 e também Lucas 18, 38. Jesus citou Salmos 110, 1, que indica que o Messias é Senhor de Davi. E Jesus perguntou: por que Davi chama seu filho de Senhor? E a resposta implícita era que o Messias seria mais que apenas um rei humano que descendia de Davi. Ele seria o Senhor de tudo. E aí até cita, nota, né? Vê, capítulo 2, 11 e Atos 10, 36, Salmo 110, 1. Se tornou texto importante para os apóstolos, confirmando a identidade de Jesus como o Filho de Deus. E tem várias outras marcações aqui, né? Porque é, Jesus precisava passar para eles, né? Quem ele era de fato. Aqui ele já estava se posicionando nesse momento aqui. Ele já tinha se revelado aqui para os seus discípulos, né? Inclusive, na verdade, o próprio Espírito Santo revela primeiramente a Pedro quem Jesus de fato era, né? Como a gente viu ali no passado. E Jesus é aquele que haveria de vir, que estava nas Escrituras, nas profecias, desde sempre. E tudo que ele fez, desde os milagres a toda a sua obra, toda essa sabedoria, simplesmente para trazer autoridade, né, para que a gente tivesse subsídio para entender quem é ele de fato e suportar a nossa fé, né? E maravilhosamente ele vem, não só faz essas coisas maravilhosas, como também sofre por nós
né? Cumprir todas essas profecias aí para nos endireitar e nos colocar no caminho aí. Mas é isso, essa palavra, essa passagem mesmo. Engraçado que minha filha fez essa pergunta esses dias. Pai, por que fala que Jesus está falando? E lembra lá em Osana, né? Osana nas alturas, quando Jesus está entrando em Jerusalém, né? Acho que eles comentam ali, né? Filho de Davi, filho de Davi. E aí lembro minha filha perguntando, pai, por que estão falando que ele é filho de Davi, né? E aqui Aham, está Jesus trazendo, né, justamente essa. Mas é filho de Davi porque é da linhagem de Davi, né? Não porque ele é, né, subordinado a Davi, né? Mas é porque é da aham. linhagem, né, de Davi, né? É. Eles falam também, né? Filhos de Abraão, né? Isso, Jacó, né? Com a Isaac, mesma conotação, né? né? E ali foram homens que teve renome, né? Foram homens que fizeram grandes coisas. Davi fez grandes coisas. Então, Davi, ele era bastante conhecido. E como o Fábio falou, por ser da linhagem, né? Por Jesus ser também da linhagem, né? Que José era da linhagem de Davi. Aí o povo conhecia assim. Porque o povo conhecia mais quem era, quem tinha nome naquele lugar, né? Engraçado, né? Aquela percepção, você é filho de quem, né? Você é filho de quem? É verdade. Vamos ler esse último trecho aqui? Quer ler pra gente, Tamires? Do 45 até o final? Leia. Jesus censura os escribas. E ouvindo todo o povo, disse Jesus a seus discípulos: Guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Essa palavra é forte, né? Muito forte essa palavra, porque naquela época os escribas, como eles eram muito interessados em valores, eles mostravam muito o exterior, né? Mostrava o exterior, mas por dentro o interior era sujo, porque eles não queriam, né, assim, o bem daquelas pessoas. Eles só queriam mostrar que eles faziam as coisas por fora, né? É, nas suas vestes, nas suas saudações, queriam se mostrar que eles eram os maiorais, por isso que eles queriam estar, né, nas primeiras cadeiras, como diz o verso 46, nas primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles sempre queriam estar para estar sempre acima, né, daquilo. E mas, porém, né, no 47 diz que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Porque não adianta, né, a gente falar tanta coisa, orar tanto e o coração ser perverso, né? Não ter amor no coração, não ter compaixão com aquelas pessoas que necessitam. Porque Deus, ele só quer o nosso arrependimento, né, de verdade. Só quer o que realmente a gente quer de verdade, o que está no nosso coração. E não aquilo que a gente mostra por fora. Porque tem pessoas que têm boa oratória,
mas muitas vezes está em pecado, muitas vezes é, não ajuda quem ele pode ajudar, porque a Bíblia fala, né? Se você pode ajudar uma pessoa e você não ajuda, você está pecando. Então, o que que adianta a pessoa mostrar que tem tudo, né? Ter uma veste bonita e tal, e ser tá lá na frente, mas por dentro a pessoa não tem nada, né? Ser vazio, igual um pé de bambu, como o meu pastor aqui fala. Porque o bambu por fora ele é bonito, né? Ele é lindo, o pé de bambu, mas quando você vai olhar por dentro dele, ele é oco, não tem nada ali dentro. Então, assim era aqueles escribas, né? E por eles ser assim, maior seria a condenação deles. Por eles não ter amor, não ter compaixão, por eles só querer mostrar o que eles tinham por fora. Só mostrava o que estava por fora. Mas por dentro, eles só queriam os fins, né? Só queria o dinheiro lá pro lado financeiro, não cuidava de ninguém, e aí se ia. Por isso que Jesus falou aqui, né? Aquele povo, para que guardai-vos dos escribas. Ele estava mostrando o exemplo, né? Para que aquele povo não viesse seguir, não viesse ser como aqueles escribas, mas que viesse ser verdadeiros de coração, né? Que faziam o bem. Amém. Essa palavra aí está lá, Tamires, em João capítulo 14, versículo 13, capítulo 13, versículo 34, onde Jesus fala assim: ó, um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei. A vós que também vos uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quer dizer, todos conhecerão os discípulos de Jesus se nós nos amarmos uns aos outros, se nós fizermos de acordo com o que ele pede. Tudo isso que você falou aí é vero, né? É vero. E eu tenho certeza, meus irmãos e irmãs que estão ouvindo, que como nós estamos fazendo aqui, estudando a palavra de Deus todos os dias, ouvindo, reciclando, não tem como nós não agirmos como Deus nos falou. Não tem como nós não sermos impulsionados pelo Espírito Santo a fazermos a vontade do Pai. Amar verdadeiramente, incondicionalmente. Não tem como não. Porque todo dia você ali, ó, nessa palavra, o Espírito Santo em você, a todo momento, você é instruído a fazer aquilo que a palavra está dizendo. Isso é muito bom. Isso é bom. Nós possamos realmente amar nosso próximo, não só de boca, não só de pensamento, mas em obras também, né? É, que Deus, o Espírito Santo, possa nos revelar aquilo que está oculto ao nosso entendimento, para que possamos realmente praticar aquilo que aprendemos aqui. Isso é importante.
Maravilha, isso aqui, hein, seu Mário? Novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, Maravilhoso, essa hein? palavra é muito ótima, essa palavra é excelente, porque ela me faz amar, mesmo aquele que me machucou, que me magoou, não concorda comigo. Eu tenho que procurar ser compreensivo para com ele, longânimo, paciente, paciente é a palavra certa, sabe? Suportar e mostrar que, mesmo ele me machucando, mesmo ele, eu continuar ali com ele, né? Tratá-lo bem, como se nada tivesse acontecido, suportar o sofrimento que às vezes o outro nos causa. Assim, conhecereis que sois meus discípulos. Olha só, é um amor assim condicional. É muito, é muito forte. É, e aí, suportas? Você está preparado para isso? Mas eu digo a vocês, não tem como, né? Não tem como você estar todo dia aqui, como nós estamos, lendo a palavra, e não praticarmos a palavra. Não tem como. A gente pode até, um momento ou outro, falhar em alguma coisa, mas o Espírito Santo certamente vai nos alertar. Olha, você não fez certo. Não é por aí, é por aqui, né? E isso é bom. Isso é bom. Porque não só estamos manifestando o amor de Cristo em nós, como as outras pessoas também estão nos observando, está vendo em nós que existe algo diferente em nós. E o nome de Deus é glorificado através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Porque o acusador sempre vai tentar nos acusar, viu, irmão? Ele vai. Mas vai ter uma hora que ele vai cansar, viu? Porque a palavra de Deus fala: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não tem. Ele vai ter que, uma hora, abrir mão e sair fora. Ele não vai encontrar brecha. Né? Ele não vai encontrar brecha. Quem mais queria comentar alguma coisa? O James leu aqui, né, a respeito dos escribas. Ele fala no 46, guardai-vos dos escribas que querem andar com vestidos compridos e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares dos banquetes, devora as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Esses receberão a maior condenação. Qual a condenação, amado? A condenação que aquilo que você faz com interesse, aquilo que você faz interessado no resultado, é, Deus condena isso. Deus quer que nós façamos as coisas sem interesse, sem pensar no ressarcimento aqui e agora. Faça, faça o bem. O que a Tamir estava falando.
A palavra de Deus fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, se você está aprendendo que tem que fazer o bem, você tem que fazer o bem. Porque se você sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, nós temos que fazer o bem. Não importa quem, né? E por aí vai, né? Então, ele fala aqui devoram as viúvas fazendo por pretexto largas orações, estes receberão maior condenação. Então, vamos praticar realmente, vamos suportar as adversidades, seguir em frente, porque é isso que Deus quer de nós, é para isso que Deus está nos instruindo. É, esse tempinho que falta aqui, nós temos aqui 6 minutos. Eu gostaria de ler para vocês aqui o meu devocional, que você tem aí também, e fala a respeito do conforto da presença do Senhor. Aí em Êxodo 33:14, diz assim, ó, irá a minha presença contigo para se fazer descansar. Então ele fala sobre a respeito de Moisés. No Êxodo 33:14 fala, Moisés estava em um ponto decisivo, tanto na história do povo de Deus, quanto na sua vida pessoal, que é indissociável da história dele. Ele havia acabado de expressar suas emoções sinceras pelo povo para, na verdade, pleitear com Deus. Após eles terem pecado tão gravemente, agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te, te dou o livro que tu tens escrito. Ele falando, né? Após eles terem pecado gravemente, ele falou, agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do teu livro, que tens escrito. Está lá em Êxodo 32:32. Então Deus demonstrou misericórdia e confirmou sua promessa de que levaria o povo à terra prometida, como havia jurado aos seus pais. Moisés, porém, não descansou até que Deus também lhe assegurou, mais uma vez, a sua presença pessoal com as palavras. Irá a minha presença contigo para te fazer cansar. Moisés, que o Senhor conhecer a face a face. Deuteronômio 34:10, não podia se dar por satisfeito com nada menos. Assim ele reiterou seu pedido expressamente. Se a tua presença não fores conosco, não nos vas sair daqui. Quer dizer, ele pedia para Deus, se Deus não tiver com eles, se a presença de Deus não for com eles, ele não queria nem sair dali, né? Será que essa não é a pergunta que muitas vezes nos assola? Muito daquilo que acontece no meio do povo celestial de Deus nos enche de preocupação, enquanto as condições do mundo ao nosso redor nos assustam. Como precisamos confiar na presença do Senhor que vai conosco? Por esse motivo, a atitude de um homem como Moisés é instrutiva. Portanto, não abramos mão da comunhão pessoal íntima com Deus. E o ponto de partida para a bênção de todo o povo de Deus é o ponto de partida para a bênção de todo o povo de Deus. É termos a certeza, amados, que Deus vai na frente. Quando nós oramos antes de qualquer causa, de qualquer situação, daquilo que vamos enfrentar no dia a dia, certamente Deus vai na frente. Qualquer causa, qualquer dúvida, qualquer problema que você tiver que solucionar, ora primeiro, fala com Deus, Senhor, vai na frente.
age nessa causa, Senhor, a meu favor. Mas seja sincero, diga a ele, Senhor, porém seja feito não a minha, mas a tua vontade. Porque muitas vezes, amado, aquilo que nós queremos não pode não ser bom para nós. Às vezes a gente quer algo que à frente vai ser prejudicial para nós. Como Deus nos conhece, Ele sabe que Ele quer o melhor para mim, Ele pode não nos dar aquilo que queremos no momento, porque, porque Deus sabe o que é bom para nós. Mas é importante que nós oramos, pedimos a direção de Deus para que Ele vá na frente, para que tudo dê certo em nossas vidas. Isso eu queria deixar aqui para vocês não esquecer de estar sempre em oração, sempre orando, pedindo a direção do Senhor, mas sendo compassivo ao ponto de dizer, Senhor, porém, seja feita a tua vontade. Foi assim que Jesus orou. Jesus queria que passasse dele o cálice. Se possível, passa de mim esse cálice, Pai. Porém, seja feito não a minha, mas a tua vontade. Então, às vezes, amado, nós queremos alguma coisa que não é momento para nós. Não é esse o desejo de Deus para nós. Não é bom. Então, nós temos que ter a consciência, né? E pedir a Deus aquilo que seja realmente bom para nós. E Deus sabe o que é bom para nós. Amém, amados? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Olha, eu consegui encontrar aqui, coloquei no link. Fábio, se você puder compartilhar, cara, pessoal, eu acho que vai ser bacana, sabe? É bem rico. Tá no link no chat aí Ah, do YouTube, tá? É free. A minha filhinha tá pedindo para eu mostrar uma coisinha aqui para vocês que ela desenhou. Hum, vou tirar o. Ela me desenhou, mas eu achei legal que ela escreveu na camiseta. É, é. O que está Sempre escrito na acredite em camiseta? Deus. sempre acredite no Senhor. Sempre acredite no Senhor. Isso. Oi, linda. Tudo Sempre bem? acredite no Senhor. Bom, é isso. Eu aprendi a fazer essa aqui hoje. Mas essa a minha já fazia, não era muito bom. É, vai ser uma grande caricaturista, viu? Tenho. Tô bonito? Tá. Ih, Caricatura Tchau. realmente bem parabéns. perfeita. Bonito. E, Você tá linda, É isso hein? aí. gente, Tá bom. bom dia, um dia maravilhoso para vocês todos, viu? Que Deus abençoe grandemente. Acabou? Sim. Ficou lindo o desenho, parabéns. Você é talentosa, continua. Deus Obrigada. abençoe. Deus te abençoe. Amém. Bom dia para todos vocês, boa noite para vocês aí. Eu vou Obrigado. te Hã? desenhar. Desenha nós também. Ó, você pega assim esses meninos aí, tudinho a carinha deles aí, você tira uma foto, aí depois você faz e mostra pra gente como ficou. Aqui, ó. Eu vou aparecer aí no domingo, aí você pega a tia também. Eu quero a minha também. Desenho vovô aí, quero ver. Tá Eu vou. bom? Beijo. Deus abençoe todos nós, que tenhamos um dia maravilhoso. Querido Deus, amado Pai, ó Senhor, louvado seja teu santo nome, Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por quanto tem cuidado de nós.
Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por esse momento, esse devocional, onde podemos, Senhor, estudar a Sua palavra, Oh, meu Pai. nos debruçar na Sua palavra, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, as nossas ofensas, Senhor. E ajuda-nos a ser melhor cada dia. Que a Tua palavra, Senhor, entre em nossos corações, Pai, e nos transforme. Que a Tua palavra, Senhor, nos aproxime de Ti, Senhor. Que ao nos reunirmos aqui, Senhor, para estar diante de Ti, sejamos cheios do Teu Espírito, Pai, estejamos fortalecidos, Senhor, na Tua presença e no Teu caminho, para que não nos desviemos, Senhor. Para que nada, Pai, em nome de Jesus, Senhor, tome conta do nosso coração. Nenhum outro Deus, Senhor, nenhum medo, nenhuma vontade, nada, Senhor, venha nos afastar de Ti, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos revele, Senhor, a verdade e nos traga o arrependimento a cada falha, Pai. E que possamos estar com o Senhor em nossos corações, acima de tudo, Senhor. Que nosso coração, Senhor, seja generoso, bondoso, e que possamos, Senhor, como Teus filhos, Pai, sermos luz neste mundo. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor proteja cada um de nós, Senhor. Cada pai de família, cada mãe de família, cada filho, Senhor. Cada tio, cada tia, cada esposa, cada marido. Que estejamos todos, Senhor, guardados sob o Teu manto sagrado, Pai. Revestidos sob a Tua armadura celestial, Senhor. E que recebamos de Ti, Pai, todos os dias a Tua luz, a Tua coragem, a Tua força, a renovação da nossa fé, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua direção, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, estejamos todos os dias prostrados diante de Ti, Senhor, sem nos desviar. Eu peço a Ti, Senhor, que olhe com sua misericórdia, Senhor, para essa família que está na rua, Pai. Que o Senhor traga revelação, que o Senhor coloque pessoas, Pai, que possam ajudá-los, que possam resgatá-los, que eles possam, Senhor, encontrar o caminho deles, Senhor, junto a Ti. Que eles possam ter uma vida saudável, boa e abundância, Pai. Que Tu fizeste este mundo com abundância, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um, Pai. E que seja o Teu Espírito, aquele que prevalece no coração de cada um deles, Senhor. Guia-os, Pai. Orienta-os. E também ajude, Senhor. Ajude-nos a ser mais generoso. E fala aos nossos corações a Tua vontade, Pai. Peço a Ti, Senhor, também proteção para o meu irmão Fábio, Senhor, e a família dele. Tu conheces o coração dele, Senhor. Sabe o quanto somos errantes e o quanto precisamos de Ti, Pai, para nos restaurar, nos limpar e nos colocar no prumo, Senhor. E é isso que estamos fazendo aqui agora, Pai. Buscando a Ti, buscando direção, buscando perdão, buscando misericórdia, buscando salvação, buscando cura, Pai. Buscando proteção. E não só isso, Pai, mas buscando o caminho, buscando, Pai, fazer aquilo que é a Tua vontade, buscando entendimento, Senhor, buscando sabedoria, para que nossos corações estejam prontos, Senhor, para receber o Teu Espírito Santo, para andar no Teu caminho, na Tua luz, Pai. É isso que estamos fazendo aqui, Senhor. E eu sei que o Senhor está agindo em nossas vidas. Eu sei, Senhor, que o Senhor está conduzindo cada um de nós, e eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos no processo. Confiamos na Tua misericórdia e sabemos da Tua bondade, Pai, para com todos nós. Senhor,
Haja com misericórdia, Senhor, na vida de cada um de nós aqui. E que o Nicolas, Pai, esteja protegido, Senhor, de todo mal. Não só ele, Senhor, mas toda a família. Todas as nossas famílias, Senhor, estejam protegidas, Pai, guardadas de todo mal. E que o Senhor renove nossas forças todos os dias, Senhor, nos trazendo também entendimento, discernimento, sabedoria, resiliência, força, direção e renovação da nossa fé. A Ti toda a honra e toda a glória, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada pão que alimenta nosso corpo, nossa mente e nossa alma. A Ti toda a honra e toda a glória, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.